NET Educação no ar. No programa de hoje, a importância dos grêmios estudantis. É a primeira vez que a gente aprende a falar em público, é a primeira vez que a gente começa a ter conflito, é a primeira vez que nós começamos a lidar com divergência e não pode resolver a divergência no berro, né? Ou no braço, né? Se eles não estão gostando de algo, se tem algo a ser melhorado, né? Se os direitos deles não estão sendo cumpridos, a gente pode reclamar, a gente pode buscar melhorias. Mas, a partir disso, começar a cumprir os deveres também. E também tem papo sério sobre bullying. Só dizia, às vezes, mas isso acontece há muito tempo, e agora que a gente leva essa coisa do bullying, bem, não importa. O negócio é que o bicho está pegando agora. Muitas vezes os pais nem conversam com os filhos sobre isso, né? E aí eu praticava e eles começaram a conversar comigo, mostrando que era chato isso, né? Não era bom para mim nem para a pessoa. Estamos começando mais um NET Educação e no programa de hoje o assunto é combate ao bullying. O que está sendo feito pelas escolas? Nós fomos conhecer uma iniciativa muito bacana em São Paulo. E nesse primeiro bloco você vai ver como o Grêmio Estudantil é importante na formação política dos jovens. Eu conversei com estudantes e também visitei o vereador Ricardo Yang, que começou sua carreira política em um Grêmio Estudantil. Olha só. Fim da década de 60, início dos anos 70. O Brasil vivia um dos períodos mais críticos da ditadura militar. E, é claro, as atividades dos grêmios estudantis também eram proibidas. Os estudantes resistiram, continuaram atuando e se organizando. Entre aqueles jovens estava o vereador de São Paulo pelo PPS, Ricardo Yang. E foi dentro de um grêmio estudantil que ele deu os primeiros passos na vida política. E ali nós começamos as primeiras atividades políticas. E por que é tão importante essa experiência? Porque nós começamos a sentir a responsabilidade de defender ideias ou coisas junto a um coletivo. Então é a primeira vez que a gente aprende a falar em público, é a primeira vez que a gente começa a ter conflito, é a primeira vez que nós começamos a lidar com divergência e não pode resolver a divergência no berro, né? Ou no braço, né? Então nós começamos a ter uma espécie de alfabetização política mesmo. Você acredita que a participação num grêmio, saber lidar com a divergência, se posicionar diante da tua opinião, ajudou no que você é hoje? Mas foi fundamental, foi fundamental. As pessoas tinham muito medo naquela época, medo, né? E as histórias eram escabrosas mesmo, quem era preso sumia, né? Você não podia visitar ninguém na prisão nos primeiros 10 dias da prisão, então era um sequestro, as pessoas tinham pavor. Então, toda vez que a gente entrava nas salas de aula para convencer os estudantes a fazerem greve ou participar de assembleia, etc., a oposição era muito forte. Então, nós tínhamos que usar de muita argumentação, nós tínhamos que nos embasar com informações consistentes, nós tínhamos que nos informar, nós tínhamos que ler muito, nós tínhamos que nos preparar. Né? Porque nós lidávamos com um ambiente naturalmente muito adverso e nós só tínhamos na nossa mão a persuasão, até porque o que a gente fazia era ilegal do ponto de vista do AI-5. Né? Nós não podíamos fazer o que a gente estava fazendo. Então, isso obviamente nos trouxe essas habilidades. Eu lembro, a primeira vez que eu falei numa assembleia estudantil com mais de 3.000 pessoas. Eu tinha 19 anos. Né? Eu queria minha mãe. Eu não acredito. E quando eu cheguei lá, né, me preparando e tal, não, porque eu vou dizer, na hora que eu cheguei lá e vi 3.000 pessoas, com o microfone na mão, faltou ar. As atuações de Ricardo nos grêmios e sua luta contra a ditadura ganharam um capítulo inteiro em sua biografia Nunca na Solidão. Para o vereador,
A função pedagógica que tem a prática política pelos estudantes nos grêmios precisa ser reconhecida pelas escolas. A gente costuma dizer que os problemas do Brasil vão ser resolvidos pela educação. Mas não adianta falar em educação sem falar em ambiente cultural, né? O ambiente cultural é aquele ambiente que favorece uma dada informação, uma dada prática. Um dos grandes problemas nas escolas é que as pessoas não têm formação política. As pessoas nem sabem como é que funcionam as instituições e muito menos exercitam a atividade política. Depois elas saem da universidade e não sabem exercer a cidadania. E hoje as pessoas tomam acesso à informação como prática política. Mas na verdade elas têm informação, mas não sabem exercer cidadania, ou eu vejo muito em reuniões o despreparo que as pessoas têm para lidar com divergência nas reuniões, o despreparo que as pessoas têm para compartilhar suas ideias, ao invés de tentar impor suas ideias. A questão do autocentramento. Então você tem reuniões onde as pessoas começam a falar e falam sobre elas, sobre o que elas fazem, etc. E esquecem que tem 10 pessoas ali para compartilhar as coisas. Então tem vários vícios que a gente acaba adquirindo se a gente não tem essa formação política. Então a formação política, ela desenvolve algumas dessas habilidades. Ela desenvolve a habilidade do discurso, desenvolve a habilidade do reconhecimento do outro, alteridade. Desenvolve a habilidade de olhar para o interesse coletivo e a cada momento avaliar o quanto um dado processo está contemplando o interesse coletivo ou não. Nos ajuda a aperfeiçoar as técnicas de discurso, né? Nós somos brasileiros e nós falamos muito, né? E a nossa tendência é falar muito e expressar pouco, né? Uma coisa importante da política é você aprender a ser conciso, você tem ideia do que são as ideias força num discurso, você sabe quando usar, você sabe que expressões usar, que tipo de argumentos você precisa usar para sustentar uma dada ideia, né? Essas são coisas que a gente podia aprender na escola. A prática dos grêmios poderia nos trazer isso, e naturalmente. E faz também parte do processo de sociabilização, porque quando nós somos adolescentes, jovens adultos, um dos grandes desafios é como nós nos sociabilizamos, como é que nós percebemos o mundo e como é que o mundo nos percebe, como é que a gente interage com o mundo e a qualidade dessa interação. A qualidade no sentido de você agregar valor nos grupos que você está e ao mesmo tempo ter o reconhecimento do próprio grupo. Tudo isso passa pelo desenvolvimento de habilidades políticas e a escola é o laboratório ideal para isso. Foi experimentando que Alan percebeu. Se organizar poderia ser um bom negócio. Nunca teve grêmio na escola. O ano passado, eu, por livre e espontânea vontade, resolvi fazer um campeonato aqui na escola. Aí eu fui lá, consegui arrecadações de fio, de lâmpada e de tinta. Com isso eu consegui organizar um campeonato na escola e voltado só para o aluno mesmo. E eu sempre tive muito interesse em buscar melhorias para a escola. Todas as festividades eu estava presente, tudo que era projeto eu me envolvia, sempre. Então eu falei, quando foi pedido a ideia do Grêmio, eu pensei, vamos fazer. Faz toda a diferença. Inclusive, os alunos que não estão no Grêmio, veem os do Grêmio ativos, participando, eles têm vontade de participar. Então faz toda a diferença na vida política. Eu imagino esses alunos que participam do Grêmio hoje, daqui a alguns anos. Como será, né? Quando a gente conseguir mudar alguma coisa no panorama político do nosso Brasil. Eu fico imaginando, eles vão ser algum tipo de líder. Né? A gente vai falar, poxa, dei aula para aquele fulano, dei aula para aquela moça, dei aula para aquele menino. Por quê? Porque se ele já está agindo politicamente aqui na escola, imagina ali fora, como não vai ser. E o Grêmio, ele vai representar todos os alunos, né? Ele vai dar voz ativa aos alunos. E com o auxílio da direção e dos professores, ele pode promover grandes melhorias, tanto na educação, como no lazer, na parte da cultura, e oferecer não só para os alunos, como para a comunidade também, ampliar, né, essa questão dessa dificuldade que tem aqui, tanto na educação, tanto na disponibilização de salas, da quadra, de tudo. Cauê conta como se interessou pela atividade política na sua escola, até tornar-se o presidente da UMES, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Eu fui estudante da escola estadual Jardim Guatemi,
a UMES estava fazendo um curso de qualificação na área de turismo no Hiroshima, um curso gratuito. Eu fui convidado a esse curso, né? Então eu comecei a cursar, era no período noturno, eu estudava de manhã, e aí a UMES chamou uma reunião com todos os representantes de sala, para conversar sobre a formatura, mas para conversar também sobre a importância do movimento estudantil, o que o movimento estudantil significava historicamente. E eu gostei muito, me identifiquei muito com a forma de tentar mudar um pouco a realidade do nosso país através do movimento estudantil, através da juventude, que é quem constrói o futuro. E aí eu comecei a ajudar na minha escola e na escola do vizinho, a ajudar a montar um grêmio. Depois disso teve o congresso da UMES, eu fui eleito diretor de cultura da UMES, né, nesse congresso, e aí desde então eu venho desenvolvendo o trabalho. Depois disso eu fui vice-presidente e agora eu sou atual presidente. Mas tudo começou nesse momento que eu estava na escola mesmo, quando eu tinha 15 anos de idade, e aí que teve esse primeiro contato de, é o seguinte, o que você acha que está errado na sua escola? Você quer mudar? Aí eu falei, quero. Aí daqui a pouco você começa a ver que os problemas não são só na sua escola, que a quadra que está quebrada não é só na sua escola, que a falta de professor não é só na sua escola, que a apostila que vem errada do governo não é só na sua escola. Então essa é uma vivência do estudante, a primeira vivência política dele, literalmente, a primeira vivência política. Então o Grêmio ele fomenta muito isso. Então é o seguinte, por que tem que ter quadra na escola? Porque no ECA diz que todo estudante, toda criança, todo adolescente tem que ter acesso ao esporte gratuito e a escola é um espaço gratuito de formação. Então isso tem que ser incentivado na escola. Então o Grêmio faz bem essa conexão e o Grêmio a gente considera a primeira prática política da juventude, a primeira prática política que ele vai ter, o primeiro encontro político dele, de como funciona, é através do Grêmio Estudantil. Façam da escola um espaço político por excelência. Permitam que o exercício da cidadania ocorra desde cedo, porque quanto mais cedo ele for exercido, mais naturalmente ele estará na vida das pessoas. Então as pessoas participarão da sociedade de forma cidadã, sem esforço. Queria pôr à disposição a UMES para qualquer estudante que quiser montar o Grêmio Estudantil, escola particular, de escola pública. Se você acha que tem algum problema dentro da sua escola, a gente está aqui justamente para trabalhar junto. Então, cada realidade ela é diferente, mas que o estudante ele sempre procura essa motivação. A UMES está aberta, né? Quem quiser pode entrar no site da UMES para poder conhecer. E eu queria deixar esse convite para que todos possam conhecer a entidade e pedir a nossa ajuda. A nossa função é essa, em estar auxiliando cada vez mais o Grêmio Estudantil, principalmente para mudar aquela tal história de que nós somos o futuro do país, a gente constrói na prática, dentro das nossas escolas, dentro das próprias manifestações que a gente organiza, colocando a nossa posição. E isso começa pela sua escola, através do Grêmio Estudantil, principalmente. E não deixe de acessar o portal neteducação.com.br e visitar nossa página no Facebook. Não saia daí porque a gente volta já.